Olá, tudo bem? Meu nome é José Luiz Machado, eu sou professor do Governo do Estado de Projetos de Vida. Eu vim aqui trazer uma aula para vocês sobre propósito. Ter um propósito de vida pode fazer a sua vida ser muito mais próspera e feliz, né? Não entenda a prosperidade como algo que você terá uma fortuna ou uma coisa, um modelo petrolífero de dinheiro. Mas entenda isso, que você terá uma vida digna, onde você busque as atividades que mais lhe desejam satisfação na vida. E com isso, você tendo prosperidade, a felicidade vem junto com você. Entenda que quando a gente é feliz, a Universidade de Harvard entende que por você ser feliz, isso traz a sua prosperidade. Quando a gente faz aquilo que gosta durante várias horas, a gente consegue fazer com que a coisa seja muito mais próspera. Por quê? Porque você faz como se estivesse passeando, como se você estivesse gostando de viver cada momento. Entenda que despertar o seu propósito, não viver o desejo das outras pessoas, mas viver o seu desejo, o seu propósito, aquilo que te encanta, aquilo que te faz feliz, aquilo que faz com que a vida seja contagiada de sorriso, faz com que você possa atingir muito mais do que você atinge hoje, né? A maioria das pessoas não tem propósito, não conseguem encontrar a direção, né? Não conseguem ver o significado do que estão atuando. E aí ela não consegue alinhar os seus valores e ela não consegue construir uma vida autêntica, né? Eu não sei de vocês, mas a maioria de nós mentimos e atuamos muito. Mas pense bem, você não pode mentir para si mesmo. Tente fazer aquilo que te faz feliz, aquilo que te faz melhor, aquilo que você gosta de receber dos outros e entregar para os outros, né? Construir uma vida autêntica é o que fará você feliz. Integrar isso à prosperidade. Não adianta querer ser advogado, porque advogado dá muito dinheiro, e você não gostar de escrever, não gostar de ter a habilidade de fazer isso. Então, isso não é o seu corrente. Você tem que descobrir quem você é para que você possa integrar prosperidade com felicidade. Vejamos. Bom, vou me apresentar um pouquinho mais de vocês. Eu, ao longo da minha carreira, que nasceu na publicidade, no jornalismo, né? Eu desempenhei um papel muito importante dentro dos jornais e das revistas. Logo cresci, né? Virei um supervisor de vendas e virei um gerente de vendas. E através da permuta, eu resolvi fazer muita coisa e pude estudar bastante. E fui estudando todas as áreas da administração. Eu estudei marketing, vendas, finanças, administração, né? Estudei um pouco sobre rádio, TV, sobre os jornais e como funcionavam os jornais, e eu virei uma pessoa conceituada, porque as pessoas não ligavam muito para conhecimento, e eu olhava para o conhecimento como uma plataforma de crescimento. Então, eu fui desenvolvendo muito rápido na carreira, né? E acabei enveredando a carreira não só da publicidade, mas levando ela para a área de educação. Na educação,
eu participei da criação da Expo Management, número 1, né? Onde a gente não tinha absolutamente nenhum cliente, e a gente fechou um ano depois com 210 novos clientes, em meio de 2001, quando as Torres Gêmeas caíram, né? Um feito, com certeza, né? E aí eu fui para o jornalismo, entender como é que a rádio funcionava, a TV funcionava. Eu trabalhei na Rede Gazeta do Espírito Santo, trabalhei na Harvard Business Review, da Universidade de Harvard, aqui em São Paulo, a principal revista de administração, e aí fui entendendo como toda essa coisa rola, como é a nossa economia, dentro desse neoliberalismo funciona e como a gente vai poder progredir. Disso, eu fiz dessa representação, fui trabalhar em projetos, né? Projetos de construção civil, me tornei superintendente da indústria da construção, um sindicato ligado à Fiesp, né? E disso montei o meu negócio próprio, que é a Ossi Certo até hoje. A Ossi Certo foi vendida, né? Eu me tornei professor do governo do estado, fui estudar licenciatura, estudei português, inglês, matemática, educação especial, e entender como as pessoas lidam com isso, né? E dei continuidade aos mais de 200 cursos que eu fiz ao longo da carreira, né? E para isso, nessa coisa de se formar em termos de vários cursos, eu fui entendendo o que é projeto de vida, né? Como é que o jovem dentro do Estado precisa de orientação, né? Para não só definir uma carreira, não só definir que ele não pode tomar atitudes que agridam o seu corpo, né? Não possam se perder, né, na busca da sua formação, mas que ele possa ter um processo de direção, um norte para ser seguido, para que ele possa ter uma vida digna, né? Para que, tendo uma vida digna, ele possa ter os próprios desejos. A maioria das pessoas que eu conheço não tem desejos, vivem o desejo dos outros. E ao buscar um sentido, ao buscar um propósito, aquilo que realmente te faça feliz, você vai descobrir que você pode ir muito mais longe. Não só nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de felicidade, de compartilhamento, de trabalho com a comunidade. Então, o que eu montei como estrutura de curso, né? Tem uma aula 1, que é um despertar, de você buscar o seu propósito e mostrar como é que você vai alcançá-lo, né? Que é uma busca de conhecimento do seu eu, daquilo que você realmente gosta. E das aulas 2 ao 7, eu vou desempenhando outras faces da vida, né? Como a espiritualidade, como o trabalho, como a carreira, como os grandes hábitos que você pode ter, né? E busco nesta sua composição da sua felicidade você ter um resultado final para que você possa ser uma pessoa que tenha uma vida extraordinária, tenha uma coisa que te mostre como alguém muito mais capaz e feliz do que a maioria das pessoas, né? Como eu digo sempre, né? Deixa a vida me levar, que ela leva eu, né? Esse leva eu pode ser um desastre, né? Por quê? Porque as pessoas têm impulso e nesses impulsos elas fazem muitas besteiras. Quando você tem um norte, um plano a ser seguido, você, além de ser mais rápido, você faz coisas que
melhor sejam para a sua vida e para a vida em volta das pessoas. Não existe ser humano sozinho feliz. Ele é um conjunto de pessoas. Então, você tem que ver que você é responsável por você e todo o conjunto que você leva. E aí está o resultado daquilo que você constrói. Benefícios dessa descoberta, benefícios de descobrir o que realmente importa, o que realmente te toca e faz o seu propósito. É que você tem clareza de direção, você tem motivação, você não se desvia da rota, né? E consegue olhar vida e trabalho como um composto que tem que viver bem, que tem que conviver bem. Eu conheço muita gente que se destinou ao trabalho, não teve tanto sucesso assim, mas era importante, era digno, né? Mas que chega nos 40 anos de idade, olha para um lado, olha para o outro, fala assim: não conheço meus filhos, não foi com essa mulher que eu queria ter casado, né? E quando vê, a vida dele virou um desastre. Então, sucesso é muito mais do que prosperidade. Sucesso é ser feliz. E ser feliz, né? Não dá para ser feliz sem ter um mínimo de dignidade, um mínimo de prosperidade. Então, você tem que equilibrar isso muito bem na vida. O que eu diria para vocês é que se viram um método é o AH do sucesso, não é o melhor nome do mundo que eu pude inventar para isso, mas é um método de fácil memorização para as pessoas, aonde o A é a atitude, né? A atitude para a prosperidade, atitude para que você possa atingir os seus objetivos, né? Não estou falando aqui que ninguém vai virar o Elon Musk e se você está pensando que você vai ficar milionário porque você vai fazer um curso desse, não é isso que eu quero e não é para isso que esse curso é vendido. O que a gente olha em termos de prosperidade é dignidade, né? É você olhar para a coisa e falar assim: o que eu faço beneficia muita gente e me faz feliz por fazer. Então, desenvolva essa mentalidade de falar: isso é bom para mim, isso é bom para as pessoas. Desenvolva a mentalidade positiva e proativa para atrair abundância. Abundância de esforço, reconhecimento, né, de dinheiro. Porque sem dinheiro, na vida do capitalismo, a gente não vende, né? E a gente tem que fazer isso tudo com um bom relacionamento. Sabe aquelas pessoas que passam a perna nos outros, brigam, puxam o tapete e tal? Assim, não é bonito. Não é bonito nem para ela e nem para o histórico delas, né? Ter bom relacionamento e levar as pessoas com você, compartilhando o sucesso, compartilhando as vitórias, compartilhando as derrotas, faz com que as pessoas se ajudem mutuamente e façam com que você viva melhor. A Universidade de Harvard, da onde eu trabalhei na Harvard Business Review Brasil, fez um estudo de mais de 80 anos e fez um estudo sobre a felicidade. E ser feliz é ter pessoas que gostem de você, né? Ter pessoas que te protejam, que compartilhem amor e afeto com você. Eu, por uma das coisas mais engraçadas do mundo, conheci pessoas de todas as classes sociais, né? E conheci uma das pessoas mais ricas do mundo. E posso dizer com toda certeza, essa pessoa, uma das pessoas mais ricas do mundo, era uma das mais tristes que eu já conheci. Por quê? Porque não confia em ninguém, não tem ninguém, né? Todo mundo quer o dinheiro dela e isso não é bom em nenhum momento. Então, além disso,
que você tem que buscar é se cercar de pessoas que tenham afeto real sobre você, né? Não adianta ser um milionário e ter um monte de chupim do lado. Você vai ter companhia, né? Mas é uma companhia que não serve para nada. Além disso, o que você pode ter de prosperidade, de crescimento, é o crescimento intelectual, é o crescimento do conhecimento, do entendimento da vida. E não se faz isso de outra forma sem o C do sucesso, conhecimento. Então, a gente tem que buscar conhecimento aos 7 anos, aos 10 anos, aos 15 anos, aos 20 anos, aos 80 anos. Está cheio de gente aos 80 anos se formando na faculdade, né, para entender como é que o mundo funciona. Então, a busca do conhecimento, a velocidade com que esse conhecimento está transformando o mundo, faz você se sentir vivo e faz com que você vá muito mais longe, né? A melhor coisa do mundo é a conversa, e melhor do que conversar com alguém inteligente, não há, né? E vamos falar sobre uma coisa difícil que a gente aprende a duras penas, mas que vale para sempre, que é a disciplina. Disciplina para tudo, né? Disciplina para acordar, disciplina para dormir, disciplina para ir na academia, disciplina para estudar, disciplina para trabalhar. E sem disciplina, a vida não é um sucesso. Disciplina faz parte da vida, né? Criar uma rotina que proteja você como profissional, como pai, né? Como membro físico, como esportista, como uma pessoa que não come demais. Então, você tem que ter disciplina em muitas áreas e tem que ter planejamento para isso. Eu conheço bastante gente também que chega aos seus 28, 35 anos que não consegue andar 2, 3 quadras, né? Se sente suado, cansado. Então, ele pode ter uma cabeça brilhante para conversar, mas ele não consegue ter desenvolvimento, capacidade, força física para se deslanchar, né? A vida dele vai ser encurtada por causa disso. E assim, a gente tem que olhar para a disciplina como uma coisa que a gente gosta de fazer em longo prazo e precisa, né? Cuidar do corpo, cuidar da saúde, cuidar da mente, cuidar das relações humanas, cuidar das atitudes é uma vitória muito grande, né? Então, estou desenhando para vocês que tem uma série de pratinhos que a gente tem que rodar na vida. Esses pratinhos que a gente tem que rodar na vida são a fórmula que a gente vai olhar e ter isso como a experiência que você tem de ter uma vida realmente extraordinária, né? As pessoas olham para a vida das pessoas e vivem buscando experiências. E essa experiência que faz as pessoas felizes, que faz das pessoas, infelizmente, invejáveis, que faz das pessoas pessoas que falam assim, puta, como é bom estar perto daquela pessoa, como é bom ouvir o que ela diz, né? Como é bom olhar o físico que ela criou e tem a intenção de dizer, falar assim, puta, eu preciso correr mais na academia para mim ficar melhor disposto e sarado. Assim, tudo isso faz muita diferença. E quando a gente olha tudo isso, a gente está olhando isso como o equilíbrio, né? O esforço, aquilo que a gente tem que cuidar como um todo. Eu conheço muitos pais que chegam aos 50, 50 e poucos anos, olham para os filhos
olham para os filhos e falam assim, bom, ele virou um drogado, né? Olha as pessoas que ele anda, como é que você não viu isso desde dos 7, dos 10, dos 12, dos 15, né? Por que você não deu essa atenção o tempo todo e vigiou para que isso não pudesse acontecer? Então, a gente tem que, no equilíbrio, né, ver todas as coisas da vida e falar assim: eu tenho que ser um bom pai, eu tenho que ser um bom profissional, eu tenho que ser um bom amigo, eu tenho que ser um bom professor, eu tenho que ter tanta coisa, tenho que ser uma pessoa competitiva, eu tenho que ser um bom ginasta, para que eu tenha uma vida equilibrada e feliz. Sem equilíbrio, a gente não é feliz. Ah, mas eu quero ter $1 milhão. Muito bacana. Você precisará ter muito foco. Mas se você desequilibrar o resto, você não. O seu $1 milhão não servirá para nada, né? Mas na vida, o que é a vida? Não é só planejamento, eu estou mostrando um projeto de planejamento de vocês. Planejamento é 5%. 95% é fazer a coisa acontecer. Não existe sucesso sem esforço, sem realização, né? Não existe sucesso sem que a gente possa desempenhar um papel. Então, sucesso é fazer, não é planejar. Planejar é lindo, maravilhoso, ele dá rota, ele faz com que você possa progredir, né? Mas é no fazer, do dia a dia, no acordar, né? No dormir, que você fará as coisas acontecerem. Faça as coisas acontecerem, que a sua vida transformará. E a grande transformação é planejar 5% e realizar 95%. E ninguém faz uma vida sozinho. Olhe quem faz com você e quem progride com você. E geralmente são pessoas que a gente costuma ter muito afeto, né? E esse muito afeto faz a gente gostar do que a gente está fazendo e faz com que a gente, gostando, faça como se estivesse brincando, né? Eu costumo dizer que o trabalho não é árduo, né? Por quê? Porque a gente faz aquilo que a gente gosta, como a gente faz aquilo que gosta, é muito bacana de fazer. E você fala, já acabou? Né? Amanhã tem mais? Né? Então, goste do que você faz. Para você gostar do que você faz, você precisará necessariamente encontrar o equilíbrio no processo de decisão, e os processos de decisão são muito jovens, né? De descobrir quem segue com você, a pessoa que provavelmente você vai casar, vai ter filhos, não sei o quê, e a profissão que você vai escolher. Porque a gente escolhe a profissão e dentro da lógica nova do capitalismo, a gente está vendo que a profissão vai mudando com o tempo. A gente não só vai ter que assumir a profissão e vai ter que olhar para o processo de evolução para se manter produtivo, para se manter próspero e para se manter feliz. Isso tudo vem se descobrir da sua habilidade. Aquilo que você sabe fazer melhor do que os outros, entregar melhor do que os outros e fazer com que você entregue coisas que as pessoas queiram lhe remunerar por isso. Então, descobrir aquilo que você faz bem como habilidade, conhecer a ti mesmo, faz toda a diferença para que você possa fazer acontecer. Gostar do que se faz, das suas habilidades e entregar para o mundo um mundo melhor, e ele te entregará de volta um mundo melhor em dobro.
É isso. Gente, essa é a nossa primeira parte. Daqui a pouco nós vamos para a segunda.